Bom dia, minha gente! Bom dia, Balneário Camboriú! Bom dia, Santa Catarina! Bom dia para você que está nos acompanhando hoje através da tela da TVC Panorama, uma segunda-feira linda, iluminada lá fora e aqui dentro também. Aliás, São Pedro resolveu aparecer trazendo um pouquinho de sol pra gente neste domingão que passou. Hoje pela manhã também eu estava acompanhando muita gente caminhando, a hora que eu estava vindo aqui para a TVC Panorama. Eu vi, coisa boa, né? Receber o raio do sol, receber um dia lindo assim e pedir uma trégua, né? Por favor, para São Pedro. Muitas famílias ficam aflitas e apreensivas quando começa a chover. Sábado foi daquele jeito e eu confesso para vocês que me deu medo, fiquei com receio, mas graças a Deus ontem no domingo o sol abriu e hoje segunda-feira tá lindo demais. Então eu quero te fazer um convite. Olha só esse convite, pega essa. Vamos vestir o nosso melhor sorriso, encarar essa semana com muita fé, força e coragem, minha gente. Temos uma semana novinha em folha pela frente. Sei que tem feriado no meio da semana, a galera vibra com isso, tem muita gente que fica feliz a beça, mas nós temos aí a oportunidade de fazer mais e melhor, principalmente por nós mesmos. É isso mesmo, então bora colocar um sorriso nesse rosto, brilho no olhar, fé no coração e vamos encarar esse mundão aí, porque tem muita coisa boa pela frente, os obstáculos eles aparecem, mas eu sempre faço questão de enfatizar aqui. Quando aparece o obstáculo, a gente para, pensa, recua um pouquinho, não tem problema nenhum, pula, vai pro ladinho. O importante é seguir, ó. Foco no objetivo, minha gente. E por falar em objetivo, olha só, o Everson Bertucci, ele que é escritor aqui de Balneário Camboriú, ele estava com o objetivo já há muito tempo. Ficou aí guardadinho e tal, para ver se ia lançar o primeiro livro e tal. Cara, depois de quantos anos? De uns 15 anos. Depois de 15 anos, ele conseguiu lançar o seu primeiro livro. Mas tudo isso nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Everson para saber o porquê que demorou, o que aconteceu, qual a importância de você realmente se dedicar aí para o seu objetivo. Inclusive, já tem uma segunda obra vindo pela frente, nós vamos conversar daqui a pouquinho com ele. E tem convite também para todo mundo participar. Sem contar que hoje, na segunda-feira, tem tanta matéria aqui para poder compartilhar com vocês, gente. Olha só, deixa eu só... Aqui, ó, o Brasil está passando por um rápido processo de envelhecimento. Vocês concordam comigo? É o que revela o censo divulgado pelo IBGE. Nós vamos trazer informações também sobre este assunto. Vamos falar sobre uma visita que nós fizemos lá na Clínica Itaf. A Ju Pavan dessa vez foi a modelo. Nós vamos contar para vocês o que a Ju fez, compartilhar. Inclusive, já vou dizer, hein? Ótima dica para vocês que querem renovar e trazer viço, cuidados com a pele. Eu amei e super indico, mas daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Outra entrevista também é com a Débora Fortes, empresária. Conversou e falou ali sobre algumas situações. Nós vamos conversar com vocês, exclusividades da sua história, ramo de micropigmentação, cuidados com a beleza ali, estética, enfim. Quanta coisa bacana, minha gente. E hoje também, dia 30 de outubro, dia de ginecologista. Para tudo. Minha amiga, você já fez seu preventivo? Sei que não tem nada a ver com o assunto, mas eu vi que dia do ginecologista, o mês de outubro está acabando. Você já foi fazer a sua mamografia? Tá pensando? Por que não foi ainda? Olha, os cuidados com a saúde, eles precisam estar em dia. E quando eu olhei aqui agora, dia de ginecologista, eu lembrei tudo isso. Preventivo, mamografia. Eu já fui semana passada fazer a minha. Tô até de rosa aqui, ó, ainda para falar do outubro rosa. Dia do fisiculturista também, daqueles que ficam assim, né? Aqueles negócios assim. Da merendeira escolar também. Eu lembro a dona Santina, da minha época, dona Santina, ela era a nossa merendeira escolar. Um beijo a todas as merendeiras escolares também. Gente, antes de iniciar o nosso bate-papo, faz o seguinte, coloca lá na agenda do teu celular o nosso contato direto aqui da TVC Panorama. 3360-1101, esse é o nosso contato direto para você anotar ali tudo que tiver de pergunta, sugestão, compartilha conosco. E também as redes sociais da TVC Panorama, que inclusive você pode acompanhar, baixar o aplicativo no seu celular e acompanhar na palma da sua mão
todas as informações aqui da TVC Panorama, tanto do Muito Mais, como de toda a programação que faz parte aqui da grade da TVC Panorama, minha gente. É isso mesmo, ó, na palma da sua mão. E todos esses canais que estão rodando ali, ó, no cantinho da tela. Que bonitinho isso. Parabéns pro povo lá atrás, olha só. TVC Panorama em todos os lugares, não tem desculpa, minha gente. Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, tudo quanto é lugar. E aí, o que você fez no final de semana? Eu quero saber. Biel Carbone foi para outubro. Tanto que ia participar comigo hoje, nem consegue. Tô brincando. Tá resfriado, Biel? Mas curtiu outubro? É, Biel e Lidiane da TVC marcaram presença no outubro. Você foi, Cris, esse ano, outubro? Mas também com esse negócio, né? Para outubro, volta outubro, chuva, não sei o quê. Mas eu quero saber você, o que você fez no final de semana? Você aproveitou? Você curtiu? Onde que você foi? Qual lugar você visitou? Você ficou em casa? O que você fez? Ontem à noite, eu fui caminhar na orla da praia, que estava uma noite super agradável, muito gostosa realmente, e era em torno de umas 7h30, 8 horas quando eu resolvi ir caminhar. Gente, o que tinha de gente saindo da praia nesse horário, a galera aproveitou que abriu um sol e foram tudo pra praia sem hora para voltar. Eu estava acompanhando aquela criançada brincando, as famílias ali realmente curtindo. Realmente estava uma noite agradável. Aliás, Balneário Camboriú aqui é uma cidade que dá para aproveitar de todos os momentos, em todos os lugares. Mas você que está aí em Florianópolis, você foi curtir Dub Dogs ontem lá na ponte? É, eu estava acompanhando. O prefeito Topázio, hein? Trouxe ali Dub Dogs assim, ó, grátis pro povo curtir. Ontem à tarde em Floripa, lá na Ponte Ercílio Luz, lá na beira. Gente, foi incrível. O povo lá curtindo. Galera de Balneário Camboriú, de Itajaí, que eu conheço, foi tudo lá curtir. Eu achei que tu ia estar lá, Biel. Eu olhei bem assim nos stories, eu acho que vai estar, meu Deus do céu. Quanta coisa, né? Santa Catarina oferece realmente grandes oportunidades para curtir, minha gente. E o nosso bate-papo hoje, ao vivo, aqui na TVC, é com o escritor de Balneário Camboriú, Everson Bertucci. Isso mesmo. Pronunciei corretamente? Aham. Você é professor de artes, né? Sou professor de arte aqui da Rede Municipal de Balneário Camboriú. Da Rede Municipal. O Everson, o que fez você se tornar também escritor? Olha, na verdade, tudo começou no cursinho pré-vestibular. Né? Eu não tinha pretensão nenhuma de escrever e fui fazer cursinho porque eu queria fazer teatro. Eu queria fazer faculdade de artes cênicas. E aí, no cursinho, que eu tive uns professores de literatura muito bons. Que te motivaram. Que nos davam aula, eles davam um show. Sim. Né? E aí, assim, aquilo me fascinou de um jeito. Mas eu escrevia por inspiração deles, assim, coisas que eu achava que, naquele momento, fazia sentido, né? Mas não com pretensão de que um dia fosse virar escritor. Na verdade, eu nem queria. Eu queria mesmo era seguir carreira de ator. Até me formei ator, trabalhei um tempo na área. E a literatura veio como um presente, assim, uma consequência. Não foi nada planejado. E tu nunca imaginou que fosse escrever um livro? Não, porque eu achava que escrever era uma coisa que não estava ao meu alcance, assim, sabe? Eu achava que era uma coisa muito maior, que eu não fosse capaz. Olha então, só. E o que te fez despertar o interesse para seguir nesse objetivo, objetivo não, como é que eu posso dizer? Nessa nova aventura na tua vida, nesse novo desafio? Porque você fazendo artes cênicas, é isso que você estava fazendo? Isso, eu me formei ator, me formei jornalista também, em São Paulo. E jornalismo também. Trabalhei um tempo na área com os dois, mas chegou um momento que eu não queria mais nenhum dos dois. Foi quando eu vim embora pra cá, né? E foi a sala de aula que me fez virar escritor. Mais ainda. Tanto que, gente, o Everson, ele foi finalista do Prêmio Jabuti em 2022, ficou entre os 5. Isso, sim, finalista na categoria infantil, com Mesma Nova História. Com o Mesma Nova História, que é um livro que eu escrevi lá em 2021. Mesma Nova História. Isso, Mesma Nova História. Que traz também a relação entre uma avó e um neto, né? Uma avó que está perdendo a memória. E ela conta todo dia a mesma história e ninguém mais aguenta ouvir. Porque é repetitivo, né? Sim. Então tem essa conexão entre os dois. E o que pode acontecer, o que pode florescer de uma relação de uma avó que está perdendo a memória e de uma criança que só pensa em jogos eletrônicos, no celular. Então, esse foi a tua primeira obra? Foi.
E aí a tua segunda é A Senhora da Casa Azul? A segunda é essa A Senhora da Casa Azul, que eu vou lançar agora dia 21 de novembro. E me diz uma coisa, o que que despertou em você, né? O que que te motivou a criar obras que traz o idoso e a criança como protagonistas? Então, são Ambas, dois... né? São dois universos. E tem outras histórias também, que também tem o idoso e a criança. São dois universos muito diferentes, né? Tipo, uma vida que já, né, uma senhora que já viveu 80, 90 anos, e uma criança que está começando. E o que essas relações elas podem trazer de bom, tanto para esse idoso, né, para essa senhora, quanto para essa criança? O que pode florescer disso? Então isso me interessa muito, né? E essas coisas vêm do meu cotidiano, né? As minhas vivências com os meus tios, minhas avós. Como é que era a tua convivência? Isso também te despertou o interesse? Sim, essa história da Senhora da Casa Azul, ela surgiu de uma história baseada numa história real da minha tia. Uma tia que eu gostava muito e que eu ia muito na casa dela quando eu era criança. E eu via essa relação dela com o meu tio, que eu não achava muito legal, porque ele meio que mandava nela, né? Então, você vê, é uma coisa lá da infância que eu não estava pensando sobre isso, e aí um dia surgiu essa ideia e eu comecei a escrever e saiu A Senhora da Casa Azul, que eu também não tinha ideia de publicar. Eu mandei para a editora no meio de 5 textos, e esse foi um texto que eu falei assim, vamos mandar esse, mas esse aqui não vai ser escolhido. E foi o que ela escolheu, né? Foi a que a editora escolheu, foi o que eu menos achei que fosse escolher. Olha só, ali no início do programa, até em função do bate-papo que eu tive nos bastidores aqui com o Everson, tu me passou que o teu primeiro livro, você escreveu, ele ficou lá adormecido, e depois de 15 anos... Eu escrevi Eu Mesmo Nova História em 2009, numa oficina literária. E eu nem sabia que isso poderia virar um livro infantil. Na época eu escrevi como um conto, né? E aí depois de alguns anos, uma amiga minha que é contadora de história, ela conta histórias em São Paulo, ela leu esse texto e falou assim, eu quero contar essa história, eu posso? Eu falei, pode contar. E ela começou a contar, ficou anos contando, e ela sempre falava, você precisa fazer isso virar um livro. Porque as pessoas, elas gostam demais, elas se emocionam, que é essa história da avó que está perdendo a memória, né? E toda família tem alguém assim, né, que está perdendo a memória, então é muito impactante, as pessoas se identificam. E aí, em 2019, começamos a falar sobre isso, né? Em 2020, eu mandei um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Balneário, que é a LIC. E aí, a partir desse projeto, né, desse incentivo, a gente conseguiu a verba e aí publicamos. Então, demorou de 2009 até 2021, foram 12 anos. 12 anos. Para isso virar um livro. Ou seja, tu não desistiu. Não. Tu eu foi tinha, atrás. eu não tinha, assim, essa intenção inicialmente, mas depois que a gente falou, não, isso aqui vai virar um livro, em 2014 começamos a pensar nisso. E aí tu né? focou. E aí, em 2021, saiu o livro. E tu imaginava que fosse difícil você conseguir viabilizar através da Lei de Incentivo à Cultura? A gente tem uma certa dificuldade, porque assim, é um projeto que você tem que escrever e que não é fácil. Você tem que se dedicar, demora ali um bom tempo para poder fazer isso. Né? E na época a gente pediu ajuda para uma pessoa especialista, né? Para poder escrever o projeto, mandar. Você tem que detalhar tudo, como que vai ser usado cada centavo desse dinheiro que vai vir, que é um dinheiro público. Sim. Né? Então assim, você tem que mandar um projeto bem escrito e dizer para onde que esse dinheiro vai, né? Como que ele vai voltar para a sociedade. No meu caso, é o livro, né? Mas pode ser de música, de dança, de qualquer linguagem artística também, né? O Everson, ali tu falou, né, sobre a questão da história da avó, né, que tem o bisneto, enfim, aí tu lembrou da tua tia lá atrás. Como que o personagem ele consegue abordar essa violência simbólica que tem a dominação masculina? Porque hoje em dia nós falamos muito sobre a questão do posicionamento feminino, né? De uma cultura patriarcal que ainda existe, né? Que vem dos tempos, né, antigos, mas que infelizmente ainda nós encontramos, né? Em momentos atuais, no momento atual. Mas como que você conseguiu abordar isso através do livro, ainda mais direcionando para as crianças, né? Porque é um livro infantil também, mas que você quer qual é o principal objetivo do livro? Esse livro, ele fala sobre o machismo estrutural, né? Então, essa Casa Azul, ela traz esse símbolo do machismo. Que a gente não ainda... rosa?
Exatamente por quê? Porque a gente ainda está condicionado a achar que o rosa é da mulher e o azul é do homem. Então, e sem combinar, nós estamos de rosa Pois e é. azul. Eu olhei agora ali e falei, sem combinar. Então a gente tá, as crianças ainda às vezes elas falam, mas eu não vou pegar rosa porque é rosa de mulher. E a gente vem desconstruindo isso, de que não existe uma cor masculina, uma cor feminina. As cores são diversas e pode ser de qualquer um, né? Mas imagina na minha geração, que sou um pouco mais velho, né? Isso era muito comum. Não, o rosa é só de mulher e o azul é de homem, né? Então essa casa azul, ela traz esse símbolo, né? Por que que ela é azul? Quando esse bisneto, ele começa a olhar as fotos antigas da família, né, que ele pergunta para a avó, para a Bisa, Bisa, essa casa sempre foi azul? Ela falou assim, sim. Ela é azul desde que a gente se casou, há mais de 50 anos, porque é a cor preferida do seu biso. E aí ele falou, mas a senhora nunca pensou em mudar de cor? Ela falou assim, uma vez eu quis pintar de amarelinho, mas ele não quis. Né? Mas amarelinho é a sua cor preferida? E aí é que vem o grande questionamento. Ela não sabe responder. Ela não sabe qual que é a cor preferida dela. E o menino fala, a minha professora disse que a gente precisa saber das coisas. E aí ela fala assim, realmente sua professora tem razão. O dia passa, ela vai deitar, e quando ela deita, ela começa a refletir sobre isso. Sobre ela não ter uma cor de preferência. E por que que a casa dela sempre foi azul e ela nunca fez nada para mudar. Né? E aí, a partir dessas questões, ela percebe que a vida dela foi toda conduzida pelo marido. Todas as escolhas que ela fez, foi ele quem fez. E ela nem percebeu. Olha só, isso é uma baita de uma reflexão, né? Importante trazer. E não é querer, gente, interferir na questão do comportamento social de cada família. Não é isso. Não. Mas é importante, me permita, né, fazer um comentário, mas obras como essa que você publicou, que inclusive terá lançamento agora, já vamos falar sobre isso, elas trazem uma reflexão de como é importante nós termos posicionamento, dar voz às mulheres. Isso não é discurso feminista não, gente. Isso é um discurso de querer agregar na questão do posicionamento, porque muitas mulheres, infelizmente, acabam deixando ser conduzidas pela figura masculina e de que não tem voz muitas vezes, não tem voz, não tem vez. E isso que nós precisamos desconstruir. Exatamente. E obras como essa, que o Everson está lançando agora, o livro, né, com essa história, traz de uma forma um pouco mais didática, um pouco com diálogo para que a criança realmente possa entender, mas que ela possa debater em casa também com a sua família. Tanto que o lançamento ele é aberto ao público, né, Everson? É aberto ao público, vai ter também as crianças da escola, né? Vai ser no Guislândia, que é na Vila Real. Então a gente vai ter o público da escola, mas também um público de fora que queira estar no dia lá para poder saber do livro, receber um exemplar. Né? A gente tem aí 100 vagas para esse dia, mas se chegar mais gente também a gente vai receber, porque é um anfiteatro grande lá. Né? Vocês podem colocar na tela enquanto a gente está falando isso. Dia 21 de novembro, terça-feira, às 8 horas, o lançamento do livro A Senhora da Casa Azul. Vai ser lá no 100, Guislândia, que fica na Vila Real, aberta ao público, até 100 pessoas. Mas se chegar mais gente também, a gente tem uma capacidade para receber. E lá, o livro ele é assinado por Everson Bertucci, que está aqui conosco, e João Vaz. Isso, o João Vaz é quem fez as ilustrações, né? Ele é o ilustrador, eu sou o escritor. Ele que foi o ilustrador. Deixa eu te falar, qual é a diferença do escritor para o autor? É a mesma coisa. Na verdade, assim, os autores... Isso. Eu e o João somos os autores do livro. O que a gente divide depois é assim, eu fiz o texto, ele as imagens, as ilustrações. Tem autores que fazem as duas coisas. André Neves, por exemplo, é um escritor que também faz as imagens, então o livro é só dele. Ele é autor do livro por inteiro. Por inteiro. Eu e o João, a gente divide, ele ilustra, eu escrevo. Então tem diversas formas de fazer isso, entende? Ô Everson, qual é a parte mais difícil desse processo de escrita? Que tu pode, de uma forma geral, assim, Ju, o final, ou o meio, ou o início, qual que é a parte mais difícil do processo de escrita? Tudo depende. Que tu considera? Depende da história. Tem histórias que eu começo pelo título, tem histórias que eu começo pelo final, uma frase que alguém fala, que te assim, inspirou? Isso, eu tô aqui conversando com você naturalmente. De repente você fala uma coisa
que eu, com meu ouvido já mais aguçado, eu falo, gente, essa frase é maravilhosa, ela precisa virar uma literatura, um livro. Né? Eu tenho um texto chamado Gilbis Cleuda, que eu tive a ideia com uma aluna, que numa aula de teatro, ela chegou com um bonequinho, e eu perguntei o nome desse bonequinho, ela falou, Gilbis Cleuda. Eu falei, gente, esse nome é maravilhoso, precisa virar um livro. 2 anos depois, eu consegui fazer a história, porque daí assim, você fica com o nome na cabeça, mas você fica perguntando quem é essa personagem, quem ela é, o que ela faz. Né? E 2 anos depois veio a história. E aí veio rápido. E tu escreveu? Escrevi. Então tu tem também. Eu tenho uns 15 textos aí pra virar livro ainda pela frente. Meu Deus! Sim, a gente já tô com um projeto pro ano que vem, que é o Velhinho da Casa Rosa, justamente pra trabalhar isso que eu te falei do. Que é a senhora da Casa Azul e agora tem o velhinho da Casa Rosa. Esse eu espero que seja o ano que vem. Né? E aí esse da Velhinho da Casa Azul, a senhora da Casa Azul, por que trazer pra criança esse tema do machismo estrutural? Porque a sociedade está mudando, né, Ju? Sim. A gente, né, as nossas avós, elas foram criadas de uma outra maneira. Né? O machismo ali era uma coisa que era corriqueira, ninguém nem percebia. As mulheres não percebiam que elas estavam sendo conduzidas muitas vezes Acabavam pelo nem marido. fazendo muito questionamento, né? Diante até da... Porque era o normal, né? Exato. Era considerado normal. Hoje as crianças elas já veem isso, que é errado. Atendendo, no caso, o desejo, as escolhas do homem. Então esse machismo dessa história é um machismo muito sutil. Né? Não é um machismo aquele que gritante, assim, que você vê que o cara tá errado. É um machismo que você nem se você não olhar bem, você não percebe. Né? E é isso que a dona Georgina, que é o nome da protagonista... Georgina? Ela não percebeu. Ela viveu 50 e poucos anos sem perceber. Precisou o bisneto, através de uma indagação simples. Que é um menino, tá vendo? Você vê, tem um machista, né? Que, digamos, é o marido dela, mas é um próprio menino que traz essa reflexão para ela, não é uma menina. Sim. Né? Ou seja, é uma pessoa, do sexo masculino, que já está antenada que tudo está mudado. E preocupado. E é isso que a gente pretende fazer com as crianças, que elas já percebam isso desde a infância. Porque a dona Georgina, ela pensa assim, por que ninguém me falou isso quando eu era criança? Por que ninguém me falou sobre 50 anos sobre depois. ter uma cor preferida e quanto isso pode ser relevante na minha vida? Tipo assim, né? Nunca ninguém me fez essa pergunta, Exatamente. nunca ninguém se preocupou com as minhas escolhas. Bastou chegar agora o meu bisneto, fazer um questionamento e fazer com que ela possa ter essa reflexão. Poxa, a vida inteira... E quanto a gente pode aprender com uma criança. Eu ia falar agora, o quanto uma criança pode nos ensinar, através de simples atitudes. E eu que estou em sala de aula todo dia, vejo isso acontecer. A gente ensina, mas também aprende muito com eles. Imagina! Né? Eles me trazem um monte de histórias interessantíssimas, muitas coisas que eu uso nos meus livros. Quantas histórias que você já usou no livro e que poderão usar em futuras obras também. A Gilbis Cleuda, essa que eu te falei, que vai virar livro daqui a pouco, veio de uma aluna. Né? O nome, né? A criação vem de outro lugar, né? De coisas da vivência. Eu crio muito pelo cotidiano. As coisas que eu vivo. O que te inspira são as coisas que tu vivencia. Do cotidiano, né? As minhas vivências, não só minha, mas também de ouvir outras pessoas falando, né? De ouvir histórias de alguém. Tudo pode virar uma história. Tudo. Eu, por exemplo, tenho uma outra história que virou a partir do... Eu faço pães. Então tem uma história que veio... Pão? Faço. E aí veio de uma história do meu cotidiano, de fazer pão e como fazer isso virar literatura. Porque é isso que é o diferencial. As histórias, elas estão aí. Agora, como você faz isso virar arte? Como? Como você faz um simples fazer pão virar uma obra de arte? E ela não sabe nem se vai o trigo primeiro ou o ovo. Quer dizer, eu não sei nem se vai isso no pão. O trigo vai. Mas eu imagino que muita gente faz coisas interessantíssimas. Sim. E que às vezes só falta isso, assim, de transformar isso em literatura ou outra forma de arte, né? Que tem inúmeras, dança, cinema. Você vê, a gente escuta pessoas do cinema falando que também criam a partir do quê? Do cotidiano, das experiências que teve de vida. A nossa vida é uma história. Exatamente. E que possamos sempre né? ser protagonistas da nossa própria... Nossa, que chique isso. Meu Deus do céu, muito profundo, né? Mas é verdade. Everson, muito obrigada pela tua participação. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Desejo sucesso, saúde e que no dia 21 de novembro, né, o lançamento ele será incrível, realmente abençoado nesse novo desafio, nessa nova caminhada da tua vida e que você possa sempre compartilhar conosco essas novidades. O Muito Mais com Ju Pavan estará sempre de portas abertas. Eu que agradeço o espaço.
Isso é muito importante a gente poder falar sobre isso e que outras pessoas se inspirem também e possam, através da lei de incentivo à cultura ou de uma outra maneira, realizar seus projetos, né? Foi difícil para você ter acesso ali que... Foi porque, assim, para você mandar um projeto é um pouco burocrático, né? Mas eu acho assim, tem que mandar. Eu já mandei e não fui aprovado, e já mandei e fui aprovado. E então, tu não assim, desistiu? Não, porque a gente tem que mandar para vários, não tem os estaduais também, os federais. 15 anos depois, Então, 12 anos, 13 anos depois? 13 anos depois do primeiro texto, né? Então, hoje, mas eu escrevo já há mais de 20 anos. Meu Deus do céu. Então, mas é o que eu te falei, eu não imaginava que isso fosse acontecer, né? Então, Virar mas agora eu vou fazer pelo menos um livro por ano. A minha meta é essa. Isso é foco, objetivo. Gostei. Pelo menos um livro por ano. Pretendo fazer isso. Inclusive, o Everson, ele dá aula também ali no Armando César Guislandi. Mandar um abraço para todos ali do Guislandi. Aliás, um abraço a todos os moradores da Vila Real, um bairro que eu realmente adoro. Sempre que eu posso, eu tô por ali também. Vai acontecer no dia 21 de novembro, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Só Todos chegar, convidados. Participar, prestigiar, né, a cultura aqui da nossa cidade, da nossa região. Posso falar mais uma coisinha? Claro! Que quem não puder ir ao lançamento, esse livro ele vai estar disponibilizado na biblioteca pública, para quem quiser pegar emprestado, então toda a população tem acesso. Interessante. Na biblioteca do Sesc, né, e também nas escolas municipais. Todas as escolas vão receber exemplares. Todas vão receber. Porque são 1000 livros, né? E são 1000 livros que serão distribuídos na cidade. Então, assim, as oficinas culturais vão receber, todas as escolas municipais vão receber. Eu vou entregar para educação, né? E daí a educação distribui em todas as escolas. A mesma coisa aconteceu com a Mesma Nova História. Então, os alunos também têm acesso, pegando emprestado, os professores, né, também terão acesso, para poder que o livro chegue no máximo de crianças possíveis dentro da cidade. Sucesso, minha gente! Everson Bertucci, escritor aqui de Balneário Camboriú. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns mais uma vez. Nós vamos para um breve intervalo rapidinho e no próximo bloco, muito mais para vocês.